Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre como aumentar seu patrimônio com dividendos mensais. Me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou responder a pergunta: quantos reais você precisa para investir, para viver de dividendos, tá? E isso combinando crescimento com renda. E se você quiser mais conteúdos como esse, né, tem diversas aulas aqui sobre esse tema aqui no meu canal. E para aqueles que querem se aprofundar ainda mais, né, de tempos em tempos, eu dou um curso gratuito para te ajudar a aumentar seu patrimônio com dividendos mensais. Então veja o link na descrição desse vídeo. Bom, esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai descobrir qual que é o melhor tipo de investimento para renda. Depois a gente vai pular para a segunda parte, que a gente vai pegar esse tipo que a gente vai descobrir e vai aprofundar ainda mais para descobrir novamente, né, quais dentre essa tipologia de investimento, quais ativos são melhores para renda. Então a gente vai aprofundar ainda mais. E por fim eu vou responder a pergunta, né, que é o objetivo desse vídeo, te fornecendo uma planilha que calcula automaticamente, né, e adaptado para a sua necessidade. Eu vou mostrar aqui a planilha e vou usar alguns exemplos também, tá? Bom, e também para começar, eu queria comentar aqui, vou compartilhar minha tela, vou comentar sobre algumas premissas muito importantes, tá? São premissas, né, são informações que vão ser utilizadas, precisam ser entendidas porque a gente vai usar esses termos ao longo dessa aula, tá? Bom, então o primeiro ponto é a gente diferenciar renda e patrimônio, tá? Renda versus patrimônio. A renda, o que é a renda? É a entrada de caixa todo mês ou todo ano, tá? Isso que a gente considera como renda. Já o patrimônio é o capital que você tem que deixar investido. Então essa é a diferença. Então é importante que cresça também, tá? Outro ponto, segunda premissa muito importante, rentabilidade futura real. O que seria isso, rentabilidade real? É a gente pegar uma rentabilidade e subtrair da inflação nesse período. É isso que a gente chama de rentabilidade real. E aqui no caso a gente vai utilizar a futura, mais pra frente eu vou explicar como. Outro ponto importante também, yield. O que é o yield, tá? Existem duas diferenças muito importantes, a gente vai usar mais essa de baixo, mas é importantíssimo entender, porque isso vai fazer diferença aqui na frente, tá? Primeiro deles, yield on cost. O que é o yield on cost? É o percentual do preço de aquisição que é distribuído em um período futuro. Exemplo, investiu-se 100 mil reais, então já foi investido 100 mil reais. E no futuro, ou seja, um ano depois ou nos próximos anos, entregou-se 20 mil reais em dividendos anuais. Ou seja, o yield on cost é de 20%. Qual que é a diferença então para o dividend yield? Tá? O dividend yield é o percentual do preço para aquisição distribuído no passado. Na prática, o que seria isso? É como se precisasse investir, né? Precisa-se investir 100 mil reais ao invés de investiu-se 100 mil reais. Então precisa-se investir 100 mil reais para entregar o que foi entregue no último ano, que foi 10 mil reais. Tá? Então normalmente o dividend yield a gente olha o dividendos passado em comparação com o preço de hoje. Tá? O yield on cost a gente compara o preço que foi pago com os dividendos entregados no futuro, tá? Então, aqui no caso, o dividend yield foi de 10%, tá? Isso aqui tem que ficar bem claro. Quarto ponto também muito relevante, muito relevante, eu vou mostrar aqui também mais pra frente, quando eu te fornecer a planilha você vai ver como que você pode calcular nas suas necessidades, perdão, que é qual renda você busca. Então, às vezes, você quer ter uma renda complementar apenas para quitar a sua conta de energia, que gira em torno de 400 reais, 500 reais. Ou talvez você queira quitar seus gastos com combustível, ou seja, você quer investir o valor para que você não precise mais se preocupar com um gasto com seus combustíveis, por exemplo, gasolina, né, diesel que você abastece. Então, sei lá, talvez gira em torno de 800 reais, depende da sua necessidade. Ou se você quer, por exemplo, um salário mínimo, tá, para complementar a sua renda. Então, hoje está em R$ 1.302, então é o que você quer receber todo mês para complementar a sua renda atual. Ou você quer, por exemplo, quitar o seu aluguel sem precisar comprar uma casa, simplesmente investir um valor em que esse valor já abata todo o seu gasto que tem com aluguel, que no caso, por exemplo, que eu usei exemplo de R$ 2.500. Ou você quer de fato se aposentar, então viver de renda totalmente, e quer se aposentar com o teto do INSS, então hoje está em R$ 7.507. Ou não, você quer realmente viver de renda de fato e quer abater 100% dos seus custos de vida. Então, talvez você gaste 10 mil reais por mês, você e sua família, ou talvez 50. Bom, independente disso, tá? É muito importante entender qual que é a renda que você busca, o quanto, né? Qual que é o tamanho dessa renda. Quando a gente entrar na planilha, eu vou fazer o teste com vários valores e você vai poder visualizar e adaptar para o que você acha
que cabe para a sua necessidade, tá? Então, essas são as premissas importantes. Bom, então vamos para o vídeo. Melhores tipos de investimentos para renda. Quais são os melhores tipos de investimento para renda? Eu elenquei aqui os 3 principais, tá? Que são grandes potenciais tipos de investimento para renda. Então, eu coloquei aqui renda fixa, fundos de investimento imobiliário, né, os FIIs, e também as ações, e no final eu vou trazer uma conclusão, tá? Bom, renda fixa. Eu vou até colocar todos em par, tá? Como o nosso foco é renda, depois eu entro no critério do patrimônio, mas como o nosso foco é renda, eu vou analisar o dividend yield de cada tipologia de investimento, tá? Então, começando pela renda fixa, depois FIIs, depois ações. Então, qual que seria o dividend yield de cada tipologia de investimento? Que é o que, no caso, você vai consumir, né? Você vai utilizar para a sua renda. Bom, utilizando como base para a renda fixa, eu peguei o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Por que eu peguei esse investimento? Lá no site do Tesouro Direto tem diversas tipologias de investimento, eu vou até mostrar aqui mais para frente. E a gente tem que pegar aquela que de fato vai entregar renda para a gente. Então, que pagam o que a gente chama de cupom, né? Paga aquele valor periodicamente. E os títulos que pagam esse valor são os títulos com juros semestrais, tá? E não só isso, por que eu peguei o Tesouro IPCA+, e não o pré-fixado? O Tesouro IPCA+, é o que mais se adapta à realidade dos FIIs e das ações, porque o pré-fixado, não adianta você consumir toda a rentabilidade que o pré-fixado vai te dar, porque no final do período, o montante que você vai ter total vai ser igual ao inicial, e provavelmente vai ter perdido da inflação. Por isso que normalmente a gente pega investimentos atrelados à inflação, tá? No caso dos FIIs, eu peguei o IFIX, que é a média geral dos fundos imobiliários, e no caso das ações, eu peguei o IBOV, que é a média das maiores empresas da Bolsa, tá? Bom, então qual que é o dividend yield da renda fixa, né, do Tesouro IPCA+. Aqui no caso é 6% ao ano, então ele paga IPCA mais 6% ao ano. Do IFIX, tá? Isso com dados da Economática, então tem um dividend yield ponderado de 11,26% ao ano, e o IBOV, tá, no último ano distribuiu em torno de 11,52% ao ano, tá? Isso aqui, se a gente criasse uma carteira igual a do IBOV, e aqui é a mesma coisa do IFIX. Esses índices não distribuem dividendos, mas tem como você compor a carteira assim como eles são compostos, tá? Bom, o pagamento aqui no caso da renda fixa ele é semestral, no caso do IFIX ele é mensal, os fundos imobiliários pagam mensal, no caso das ações o pagamento é variado, então pode ser de mensal a anual dependendo da carteira, tá? Então, até apagar aqui, então o pagamento é variado de mensal a anual dependendo da carteira, dependendo de como você monta a carteira. No caso das ações do IBOV, até conseguiria um rendimento, uma rentabilidade mensal, tá? Um rendimento mensal. Bom, e olha só que interessante, e aqui é a justificativa de por que a gente pega o Tesouro IPCA+ para fazer esse comparativo, porque ao mesmo tempo que paga um salário, né, que pagam dividendos, existe também o crescimento do patrimônio. Então o seu patrimônio ele vai aumentar no IPCA e você vai receber de dividendos o adicional de 6%, tá? No caso do IFIX, há crescimento no patrimônio ou nos dividendos. Aqui cabe nos dois, pode acontecer nos dois. Aqui é só no patrimônio. No caso das ações também, há crescimento no patrimônio ou nos dividendos, tá? Então, ou nos dois no caso. Então, nesses 3 casos existe não só o crescimento da renda, não só a renda, né, você poder consumir da renda, mas também existe o crescimento do seu patrimônio, que é o que a gente falou lá no início nas premissas. E isso é muito importante, não adianta nada você receber renda se o seu patrimônio cai ou ele se mantém estático, porque daí a inflação comeria toda essa rentabilidade, tá? Bom, então o crescimento aqui do patrimônio, ele cresce em IPCA, aqui espera-se que cresça pelo menos em IPCA, porque normalmente os contratos de fundo imobiliário são reajustados anualmente e são indexados a indicadores financeiros como IGPM, IPCA, tá? Há crescimento aqui no caso das ações, também espera-se pelo menos um crescimento do IPCA, porque normalmente as empresas são as primeiras a tentar repassar a inflação para o consumidor, porque se ela não conseguir fazer isso, ela começa a ter prejuízos, então espera-se que as empresas também repassem o IPCA, e é por isso que a gente está utilizando como base comparativa essas três tipologias de investimento. Bom, então comparando cada uma delas, a gente viu que o melhor tipo de investimento para renda, né, o que entrega mais dividend yield ponderado para a gente, são as ações. Isso comparando
aqui os três, né? Renda fixa, fundo imobiliário e ações. Contudo, existem alguns questionamentos, algumas ponderações que é importante a gente comentar, tá? A renda fixa, tá? Existem pontos positivos e negativos. A renda fixa, ela tem maior previsibilidade, porém, ela tem uma maior previsibilidade, que é ponto positivo, ela tem o menor risco, ou seja, menor volatilidade, e ela é muito mais simples, ela é muito mais simplificada, não tem tanta complexidade assim, tá? E aqui, como eu comentei, ia mostrar, são poucos, apesar de ser uma lista grande, né, mas são poucos ativos disponíveis no mercado de renda fixa que você pode investir, e ainda mais os que pagam o dividendo, digamos assim, são menos ainda, então é menos ainda. Então, assim, a renda fixa realmente é bem mais simples, bem mais simplificada, tem poucas opções, diferentemente de, por exemplo, fundos imobiliários que tem mais de 200 na bolsa e líquidos, então menos que isso, e ações também que tem mais de 500 ações na bolsa, líquidas, muito líquidas, menos ainda. Então aqui no caso a gente não tem nem 20 opções, é bem mais simples o caso da renda fixa. Porém, tem alguns pontos negativos, né? O retorno é menor, a gente viu lá em relação ao yield ponderado, né, que ela entrega 6% em comparação com os outros dois itens, e o pagamento é semestral, né? Não tem pagamento mensal. Bom, fundos imobiliários, tá? Pontos positivos, o pagamento é mensal e também é de certa forma mais simples, tá? Não tanto quanto a renda fixa, mas também é simples, porque fundo imobiliário praticamente é um setor, é o setor imobiliário. Lógico que dentro dele tem vários, né? Tem fundos imobiliários de logística, tem fundos imobiliários de educação, tem fundos imobiliários de shoppings, tem vários subsetores, porém o setor é o mesmo, é o setor imobiliário. Então, de certa forma, ele é mais simples, tá? Bem mais concentrado também. Pontos negativos, tem mais risco que renda fixa, né? Tem mais volatilidade, e ele é concentrado em um único setor imobiliário, essa concentração que não é interessante, você concentrar todo o seu capital num único segmento, ainda mais um segmento que é cíclico, né? Que é o segmento imobiliário. E por fim, as ações. Então, as ações, os pontos positivos, tá? O pagamento pode ser mensal, se você elaborar uma carteira ajustada, você consegue receber dividendos todos os meses. Há vários setores da economia, isso aqui é mágico, tá? Você consegue uma real diversificação, uma diversificação da economia real de fato, tá? Você consegue ter recursos tanto no setor imobiliário, que é cíclico, quanto no setor, outros setores, por exemplo, como o setor de educação, como setor de supermercados. Então você consegue realmente diversificar na economia real esse tipo de investimento, tá? E também o outro ponto positivo, que na minha visão é o mais interessante, é a maior rentabilidade. Isso aqui combinando tanto o crescimento dos dividendos, né, quanto a renda, quanto o patrimônio. Então ele entrega mais renda e mais patrimônio. Pontos negativos, muito mais complexo que os outros dois tipos de investimento que eu comentei aqui. Então tem mais de 500 opções na bolsa e tem um maior risco. Então a volatilidade é muito maior comparada aos outros duas tipologias que eu comentei aqui. Então, conclusão, né? Se a gente já entendeu que as ações têm a melhor potencial para que a gente consiga gerar renda, ter renda todos os meses, fica a pergunta: como montar uma carteira de ações para renda, mitigando esses riscos que eu citei e considerando os dois, tanto a renda como o patrimônio. O foco desse vídeo, sim, dessa aula, é a renda, porém a gente não pode desconsiderar o patrimônio. Esses dois itens sempre andam juntos, tá? Novamente, renda é entrada de caixa, o patrimônio é o capital que você precisa colocar lá e deixar investido, tá bom? Bom, então vamos então para a nossa segunda parte desse vídeo. Quais tipos de ações é melhor para a renda, considerando o patrimônio? E aqui eu vou considerar duas tipologias de empresa, tá? Eu sei que existem vários tipos de empresa na bolsa, né? Dá pra gente diversificar por setor, dividir por setor, mas eu vou diversificar aqui por tamanho da empresa e também por tipologia, né, de postura da empresa, que são as empresas de dividendos. Por que eu vou dividir dessas duas formas? Porque esses dois tipos de empresa são as empresas que mais distribuem dividendos, são as empresas que a gente pode realmente viver de renda de fato. Então, por isso que eu vou focar nesses dois tipos de empresas, tá? Bom, então eu vou fazer uma comparação das maiores empresas com as empresas de dividendos. Então eu vou comparar, por exemplo, o índice das maiores empresas da Bolsa, que é o índice Bovespa, o IBOV, contra o índice das empresas que distribuem dividendos, né? Nosso foco é renda. Então, vou comparar com o IDIV. E olha só que interessante. Eu vou comparar esses três itens. Então, eu vou comparar a rentabilidade, o dividend yield ponderado e o risco. A rentabilidade aqui eu estou considerando tanto renda quanto patrimônio. Então, os dois, então eu considero patrimônio. Dividend yield ponderado, estou considerando a renda.
E o risco, porque é importante, não adianta nada a gente ter mais renda se o risco é muito, muito maior. Então a gente tem que ponderar pelo risco também. Bom, começando pela rentabilidade, renda mais patrimônio. Olha só que interessante. O Ibov, se a gente pegar aí nos últimos 8 anos, de 2015 a 2023, teve uma rentabilidade anualizada de 11,85% ao ano, tá? Então, como se você investisse em 2015 e ele te entregasse uma rentabilidade de 11,85% ao ano. Isso considerando renda e patrimônio, tá? É a combinação dos dois, é a rentabilidade total. Então ele dá uma rentabilidade de 11,85% ao ano no período de 8 anos. Se a gente pegar o período completo, daria uma rentabilidade de 145% em 8 anos, tá? E agora quando a gente vai para o IDIV, olha só que interessante. Nesse mesmo período, tá? Isso de 2015 a 2023, e eu estou pegando aqui dados, você pode ver da própria B3, tá? Você pode colocar de outros períodos também, dá para ver aqui, e assim, quase 100% das vezes eu não confiei, não conferi exatamente, mas só de bater o olho você vê que ela consegue vencer praticamente sempre, tá? O Ibovespa, o IDIV. Então, assim, você pode pegar de outros anos também que o IDIV vai vencer o Ibov, tá? E se a gente pegar nesse mesmo período 2015 a 2023, a gente vai ver que o IDIV entregou uma rentabilidade de 17,01% ao ano, tá? Durante 8 anos. Então, é uma rentabilidade de 17% ao ano em 8 anos e uma rentabilidade total de 251% em 8 anos, tá? E se a gente comparar com o IPCA, quanto que foi a inflação no período, tá? Então, recapitulando, o Ibov entregou 145% nesse período, IDIV 251%, e aqui a inflação, o IPCA foi de 62% nesse período. Então, anualizado ficaria em 6,26% ao ano, até uma inflação elevada. Então, o vencedor, né, dessa disputa, até considerei aqui inflação, é o próprio IDIV. Então, o IDIV ele dá uma rentabilidade anual, né, uma rentabilidade anual de mais 5,16% em relação ao IBOV, tá? E no final do período, mais de 100% de diferença, né, em 8 anos dessa rentabilidade. E se a gente comparar com o título público, se o IDIV fosse um título público, pagaria IPCA mais 10,75%. É realmente... Nem atualmente existe um título que pague tanto. Atualmente o título está pagando IPCA mais 6. Então é bem interessante mesmo. Tá? Isso sob a ótica da rentabilidade. Então a gente já tem um vencedor pensando em rentabilidade, que é o IDIV. Só que agora vamos ver em relação a dividend yield ponderado, tá? Que é a renda. Agora a gente não está mais focando na renda mais patrimônio, agora é só na renda. Se a gente comparar o IBOV com o IDIV, e aqui dados da Economática, e até esses dados tem também dados do IFIX, que é dos fundos imobiliários, olha só que interessante. A linha azul aqui é o IBOV, tá? A linha verde é o IDIV e a linha vermelha é o IFIX. Mas o nosso foco aqui é comparar só o IBOV com o IDIV. E olha só, o IDIV no último ano teve um dividend yield ponderado de 13,76% ao ano, enquanto o IBOV teve de 11,2%, e estão nas máximas, inclusive, tá? Já o IFIX, né, perdeu aqui para o IDIV e quase tá ganhando de pouquinho do IBOV. Mas, ainda assim, o IDIV vence o IBOV, que é a nossa comparação. Então, empresas de dividendos vence, né, acho que é o que a gente esperava, vence as maiores empresas, tá? Então, aqui o IBOV é 11,52%, enquanto o IDIV 13,76%. Então, nosso vencedor aqui, no caso, é o IDIV, porque ele entrega uma renda de 2,24% a mais. Bem interessante. Agora, por fim, a gente tem que ponderar o risco, né? Não adianta nada a rentabilidade do IDIV ser maior, se a renda que ele entrega é maior, já que talvez o risco seja 2 vezes maior. Aí realmente não compensaria. Então é importante a gente ponderar pelo risco também. E quando a gente fala de risco, normalmente a gente está considerando volatilidade, né? O comportamento das ações, tá? O comportamento dos preços das ações. Se a gente comparar aqui o IBOV, isso aqui eu peguei dados lá da B3 também, tá? Tem como você baixar a planilha e ver em pontos percentuais, né? Qual que é essa variação. Eu puxei da planilha aqui, eu só deixei o gráfico, tá até aqui a escala do lado, mas eu puxei os pontos. Então, uma média da pontuação aqui, da volatilidade do Ibovespa, fica em 22,46 pontos, isso com aproximadamente 100 empresas, né, na carteira, então aproximadamente 100 ativos. Quando a gente vai para o IDIV, olha só que interessante. O IDIV ele tem uma média menor, então, ou seja, ele tem menos volatilidade que o IBOV, tá? Então 21,82 pontos.
e ainda com metade dos ativos, praticamente em torno de 50 ativos que tem na carteira do IDIV. Então, olha só que fantástico, que magnífico. O IDIV ele tem uma rentabilidade maior do que o IBOV, isso considerando renda mais patrimônio. Ele entrega mais renda que o IBOV e ele tem menos volatilidade que o IBOV e ainda com metade dos ativos que tem o Ibovespa. Olha só que fantástico. Então, o vencedor é de fato o IDIV, tá? O IDIV ele é menos volátil, ou seja, menos arriscado, mesmo com praticamente a metade da quantidade de ativos. Ou seja, conclusão, né? Nossa conclusão em relação a esse comparativo. O IDIV ele é mais rentável, ou seja, patrimônio aumenta, e renda também, tá? Patrimônio e renda aumentam. Ele entrega mais renda, ou seja, paga mais dividendos, e é mais seguro. A volatilidade, ou seja, o risco ele é menor. Ou seja, fantástico, é realmente fantástico essa comparação. Então, a resposta, né? Quais tipos de ações é melhor para a renda? Resposta seria ações pagadoras de dividendos no Brasil, as quais são empresas maiores, mais sólidas, que geram mais caixa, tendem a serem mais rentáveis, né? Tendem a ser mais rentáveis, distribuem mais renda e com menos risco em comparação com a média da Bolsa Brasileira, tá? Ou seja, ações pagadoras de dividendos no Brasil são as melhores opções para quem quer renda e aumento de patrimônio com segurança. Aqui eu realmente provei isso, olhando os melhores tipos de investimento para renda e aprofundando ainda mais dentro das ações quais são as melhores ações para renda. E agora, eis que chega o momento, né, que realmente é o foco desse vídeo, é quantos reais você precisa investir para viver de renda, tá? Para viver de dividendos. Então, eu vou considerar apenas o IDIV, ou seja, sem seleção de fato de ações, né, sem fazer aquela seleção aprofundada, o stock picking das ações. O IDIV ele é formado por empresas que puxam seu índice para cima e que puxam seu índice para baixo, então fazendo uma seleção de ações talvez o resultado seja bem melhor do que o do IDIV. O IDIV é formado por aproximadamente 50 empresas, enquanto uma carteira ideal, né, com uma carteira diversificada sem chegar na parte da pulverização, em que não dilui mais o risco, seria uma carteira entre 10 e 25 ativos. Então ela está mais que o dobro do limite dessa carteira diversificada, tá? Ela já está pulverizada. Então, com uma seleção de ações e carteira diversificada até 25 ativos, o resultado poderia ser ainda muito melhor. Então, será considerado... outra coisa também, será considerado também a performance dos últimos anos projetado para o futuro, tanto a rentabilidade quanto o IPCA. Você talvez possa se questionar, poxa, mas a rentabilidade desses últimos anos foi muito, muito positiva. Realmente pode ter sido, só que a gente consegue inverter isso, né, consegue anular essa premissa quando a gente inclui o IPCA também, porque o IPCA também foi alto nesse período. Então o IPCA entra aí como um balizador, como um balanço. Então a gente vai projetar para o futuro a rentabilidade, mas a gente também vai projetar para o futuro o IPCA nesse mesmo período, que é o período dos últimos 8 anos. Tá? Então isso acaba ficando elas por elas. Bom, então exemplo prático aqui. Com renda mensal crescente, patrimônio crescente, que está considerando, com certeza, tá? A gente vai considerar uma rentabilidade histórica dos últimos 8 anos, tá? Projetado para os próximos anos, considerando reinvestimento dos dividendos e no final do período um dividend yield de 13,76%, que é o dividend yield médio ponderado do IDIV, tá? A gente vai considerar a inflação média dos últimos 8 anos projetado, como eu já comentei, e agora eu vou mostrar tudo isso na planilha. Vou mostrar aqui. Aí. Olha só que interessante, tá? Eu vou disponibilizar essa planilha, principalmente lá no meu canal do Telegram. Se você quiser acessar o canal do Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo. E olha só que interessante, essa aqui é uma calculadora, eu chamei de calculadora de aposentadoria, tá? Mas você pode usar para não só aposentadoria, mas como renda extra, pode ser calculadora de renda extra, enfim. E aqui, olha só os itens que a gente tem que alterar. A gente só vai alterar o que está em amarelo, tá? Então aqui tem a renda desejada, eu coloquei aqui 10 mil reais. Aqui o tempo para se aposentar, então vamos supor que a gente vai colocar aqui 0 anos. Então assim, você quer se aposentar hoje, por exemplo. Eu coloquei aqui a rentabilidade anual histórica do IDIV, você pode colocar da sua carteira de ações, você pode colocar da sua carteira de dividendos, você pode colocar da seleção que você fez, que pode ser até melhor que isso, tá? Eu coloquei também o dividend yield médio ponderado do IDIV, tá? Então aqui é aqui é a rentabilidade anual e aqui é o dividend yield médio ponderado. Ambos eu coloquei do IDIV, tá? Que é o nosso objetivo aqui nessa aula. Então a rentabilidade foi essa, aqui os 17%. O dividend yield médio ponderado foi esses 13,76%. Talvez a sua carteira até receba mais que isso, você pode ajustar aqui, né, para a seleção que você fez.
A inflação média histórica, 6,26% nesse mesmo período. O importante é que esteja no mesmo período, tá? É sempre importante estar no mesmo período. Não adianta eu pegar a inflação da década de 90 e considerar a rentabilidade do IDIV na década de 2000. Tem que sempre estar no mesmo período, tá? E aqui ele vai me informar o capital necessário ao final do período, tá? Então, às vezes, por exemplo, se eu coloco aqui que eu quero me aposentar em 10 anos, ao final desses 10 anos eu vou precisar ter esse valor, tá? Perdão, ao final desses 10 anos eu vou ter esse valor investido que vai me gerar uma renda ajustada pela inflação desse valor aqui. Então, olha só que interessante. Então, por exemplo, eu quero uma renda desejada de 10 mil reais, só que daqui 10 anos esses 10 mil reais não vão valer 10 mil reais. Então aqui a planilha já dá uma renda ajustada pela inflação no final desse período, tá? Então se eu quero uma aposentadoria de 10 mil reais hoje, o que seria para mim 10 mil reais hoje, na verdade daqui 10 anos eu quero uma renda de 18 mil reais, porque eu tenho que reajustar a inflação. E aqui ele vai me informar o capital necessário para investir hoje, tá? Então vamos brincar um pouco com essa planilha para a gente tirar nossas dúvidas. Vamos supor que eu queira realmente uma renda de 10 mil, eu quero me aposentar em 3 anos e eu vou investir todo esse valor no IDIV, tá? O capital necessário que eu vou ter que ter ao final desses 3 anos, então lá em 2026 vai ser R$1.046.000. A renda que eu vou receber no final daquele período não vai ser esses 10 mil de hoje, mas sim 12 mil reais praticamente. E o capital que eu vou precisar ter para investir hoje, para eu ter esses 1 milhão lá no final desses 3 anos, para ter essa renda ajustada de 12 mil, que é praticamente o de 10 mil hoje, vai ser um capital necessário de 653 mil reais, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer o cálculo agora, em vez de 3 anos, eu quero me aposentar em 10 anos. Para esse mesmo raciocínio, eu vou precisar de apenas, menos metade do outro valor, no caso, 332 mil reais. Investir hoje para eu ter, realmente daqui 10 anos eu poder me aposentar só investindo no IDIV e realmente esquecendo esse investimento e esperar que daqui 10 anos eu consiga ter esse valor ao final, né, que vai me entregar uma renda de aproximadamente 18 mil reais, que pode equivaler a esses 10 mil reais de hoje, tá? E eu posso colocar aqui, por exemplo, 30 anos, né? E aí realmente esse valor capital necessário para investir hoje, ele cai bastante, então em torno de 48 mil reais. Mas vamos supor que você quer, por exemplo, só um salário mínimo. E você quer para hoje, né? Você quer receber hoje um salário mínimo. Você teria que investir algo em torno de 113 mil reais no IDIV para te gerar essa renda de 1.300 reais hoje. Aí vamos supor que você queira, eu coloquei lá, quitar o seu aluguel, 2.500 reais, você precisaria de 218 mil reais para conseguir quitar esse aluguel de 2.500 reais mensais, para que você consiga receber de fato, né, isso hoje, consiga receber de fato esse valor mensal. Lógico que no mundo das ações você não vai receber de fato 2.500 reais todos os meses certinho. Tem alguns meses que você vai receber 10 mil, outros você vai receber 500 reais, outros você vai receber 5 mil, outros 50 reais, mas no equilíbrio ao longo do ano, se você dividir por 12 meses, você consegue tranquilamente esse balanço de em torno de 2.500 reais. E nas ações é até interessante porque você acaba recebendo adiantado. Normalmente no meio e no final do ano as empresas pagam o valor do ano todo, né, do restante do ano. Então você acaba recebendo esse salário adiantado. Bom, agora vamos colocar, por exemplo, que você queira ter, vou colocar um exemplo aqui de 20 mil reais, né? Você queira ter, ou não, vou colocar um valor mais tranquilo. Vou colocar aqui que você queira abater seu custo com combustível, que é 800 reais por mês, né? Quanto que você tem que investir hoje para abater esse seu custo com combustível? Você teria que investir em torno de 70 mil reais para você conseguir abater hoje, né? Investir e abater já no próximo mês o seu combustível. Agora, se você quiser esperar, né, daqui 3 anos eu vou bater toda a minha renda, todo o meu gasto com combustível. Eu precisaria investir bem menos, né, quase 20 mil a menos, mas eu teria que esperar pelo menos no terceiro ano para eu começar a poder consumir esses dividendos e aí sim ter essa rentabilidade, né, para eu poder abater. Aí vamos supor que você queira, poxa, eu quero me aposentar com 50 mil reais. Então eu vou colocar aqui 50 mil reais. E aqui você pode brincar de várias formas, tá? Só que eu quero me aposentar em 5 anos. Então você teria que investir hoje quase 2 milhões e 700 mil, tá? Para que daqui 5 anos você consiga consumir uma renda equivalente a 67 mil reais, que hoje equivalem a 67 mil reais no futuro, que trazidos a valor presente seria algo em torno de 50 mil reais de hoje, tá? Bom, então essa calculadora aqui dá para brincar bastante, se você quiser até comparar com outras tipologias de investimento aqui, se você quiser colocar uma renda fixa, se você quiser colocar outros itens, tá? Só altere o que está em amarelo para
para não tirar as fórmulas, mas é uma calculadora bem simplificada, tá? Mas que dá um norte muito interessante do capital que a gente precisa investir hoje e qual que seria a renda projetada para o futuro, tanto considerando a rentabilidade, como que, na minha visão, um dos mais importantes, a inflação também. Não adianta nada, tem muita gente que faz cálculo por aí, reconsiderando renda desejada 50 mil, mas e aí dá para ter essa renda em 1 ano, 2 anos, mas a pessoa não considera a inflação, que no caso pode comer grande parte, porque às vezes 50 mil daqui 2, 3 anos não vai ser nem de perto os 50 mil de hoje. Então isso é muito importante a gente ponderar também, tá? Vou voltar aqui para o mapa mental. Bom, então uma dica prática aqui, tá? Primeiro ponto, quanto que você precisa para investir, quanto você precisa investir para você poder viver de dividendos, tá? Então, quanto que você precisa de dinheiro para você poder viver dividendos? Então, sugiro que você baixe essa planilha, vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram. Baixe essa planilha, brinque e veja qual que é o capital que você precisa ter hoje para poder viver de dividendos, seja no futuro, seja hoje mesmo. Então é bem interessante. E se você quiser aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, fique atento para o meu próximo curso gratuito. Eu sempre, de tempos em tempos, eu faço, né, um curso gratuito. Tá? Atualmente não está aberto, né, mas de vez em quando eu abro, é totalmente gratuito, eu faço aqui no YouTube. E eu sempre aviso lá no canal do Telegram, eu aviso bastante. Então, se você quiser saber mais, aprender mais, uma dica que eu entre lá no meu canal do Telegram e fique atento para o próximo curso gratuito. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até mais, até a próxima semana.